Será que vale a pena viajar a Buenos Aires em 2026? Vamos mostrar tudo o que você precisa saber antes de vir para Buenos Aires, dar duas opções de hospedagem, uma luxando um pouquinho mais, uma um pouco mais econômica, porém muito bem localizada, como estão os preços e os erros que você não pode cometer, além de um roteiro completo. Já vou começar com uma dica importante e chegar aqui é bem fácil. Tem voos diretos saindo de São Paulo e de outras cidades do Brasil. O voo costuma durar mais ou menos 3 horinhas e na Argentina você não precisa de passaporte para entrar. Um RG com menos de 10 anos de validade é aceito. Em Buenos Aires existem 2 aeroportos, o Aeroparque e o Ezeiza. Se você puder escolher, tenta escolher o Aeroparque, por ele estar mais perto da cidade, você economiza tempo e também dinheiro com transfer. E a nossa primeira parada de acomodação, gente, é aqui no Senhor Hilton Puerto Madero. E que vista, gente, que quarto imenso. Olha aqui, Jeanzinho já tá aqui na vista dele. É que agora a luz tá acesa, vai refletir, mas eu vou deixar a imagem pra vocês, porque olha ali, aquilo ali é aquela famosa ponte, sabe? Ponte de la Mujer, é assim que eu posso dizer? Tem um espelhão aqui, enorme, de corpo inteiro, pra gente poder tirar altas fotos do Luquicho. Temos uma vista maravilhosa que tá na Blue Hour, então assim, tá super bonito o ambiente. E pra cá, ó, além dos armários, os quartos estão todos reformados, né? A gente teve um kit boas-vindas aqui de aguinha. Aqui a gente já saiu colocando nossas coisas, gente, então isso aqui não vem com o quarto. Temos cofre, ferro de passar, que é bem importante também, ajuda bastante no dia a dia. Vamos ver, aqui eu ainda não tentei abrir, não. Mas temos o frigobar, que já, vamos ver se está abastecido. Não, ele não vem abastecido, mas a gente pode colocar aqui nossas coisas. E o banheiro, eu olhei bem por cima, mas eu já vi assim, que é super bonitinho, ó. Tem uma hidro, outro espelhão, muito bem iluminado aqui. E aí a gente tem o reservado e a ducha. Eu acredito que nada melhor para abrir com o pé direito uma viagem do que quando a gente tem comida e drink, bebida da casa. A gente desceu aqui pro lobby do hotel, pro Albertos, que é um restaurante que tem aqui embaixo. Tem várias opções, né? Ele vai ter opções de tapas, entradas, saladas e outros pratos principais, sobremesa. E um dos grandes destaques aqui da casa são os drinks, gente. Então tem alguns drinks aqui preparados por eles, que tem todo um destaque da casa e ele homenageia alguns pontos turísticos da cidade. Então, a minha escolha foi um Sour Pit, e esse Sour, ele homenageia a Ponte de la Mujer. E eu fui um drink inspirado no Jardim Botânico, que tem cerveja, pelo que eu vi aqui, hortelã, Limão, tem toque de limão. chique. E o meu aqui, gente, ó, com salzinho na beirada, um limão com um pouquinho de morango. Eu não quero guerra com ninguém, né? A Buenos Aires. E para fechar a noite, a gente participou do Gin Lab, uma experiência super diferente que acontece aqui mesmo no Hilton Buenos Aires. A gente acompanha um pouco do processo, ajuda na produção da bebida e no final ainda faz a degustação. Bom dia, bom dia! A gente já começa aqui com café da manhã, né? Então a gente está abastecendo para poder ter um lindo dia aqui por Buenos Aires. A gente tem um roteiro super grande hoje, com muita coisa para conhecer. É a nossa segunda vez aqui, então tem algumas coisas que da primeira vez a gente não conseguiu conhecer e agora tá nos planos.
Agora sim, nós começamos o nosso primeiro dia de roteiro e assim que nós passamos pela Puente de la Mujer, nossa primeira parada foi aqui já de frente à Casa Rosada. A Casa Rosada seria algo como próximo de repente à Casa Branca ou nosso Palácio do Planalto. Ela tem aqui também essa cor rosa, um contexto histórico, é porque na época existiam ali dois partidos políticos rivais, um branco e um vermelho, e o rosa ele vem na tentativa de mostrar uma união. E aqui de frente à Casa Rosada, nós temos então a Plaza de Maio. E assim, apesar de ser um ponto super turístico, eu acho que vale super a pena vir visitar, ainda mais se for a sua primeira vez aqui na Argentina. E tem um prédio super legal também, super bonito para fotografar aqui de fora, que é o Banco de la Nación. Bonito, né? Bonito, muito bonito. E agora nós estamos seguindo, então, rumo ao obelisco, né? Sim. Dá mais ou menos aí uns 10, 15 minutos de caminhada da Casa Rosada. Eu tinha olhado, tava 1 quilômetro, é mais ou menos isso mesmo. Mais ou menos isso. E aí é bom que a gente vai parando, vai conhecendo um pouquinho mais sobre a cidade, vai vendo também sobre a arquitetura, né? E relembrando a nossa última viagem. E eu não sei se vocês sabem, mas Buenos Aires por muito tempo foi conhecida como a Paris sul-americana. E não é à toa, né? Porque assim, a arquitetura lembra, ela foi inspirada, foi trazido na época arquitetos, né, franceses para poder construir a cidade. Aí você olha esses postes do jeito que é feito, então assim, dá para lembrar bastante. Dá. Estamos lembrando a nossa viagem para Paris aqui também. Tá muito nostálgica essa viagem. E aqui é o famoso obelisco da cidade. Então a gente parou aqui para poder ver que tem aqui as letras, né, de Buenos Aires. Ali, ó, tem o posto policial, que é muito bom para poder tirar foto e ter uma vista panorâmica. Então a gente já vai atravessar para poder dar essa dica pro pessoal também, né? Sei. E outra dica é que às vezes, gente, nem sempre vocês precisam pegar a fila. É só achar novos ângulos. Você não atrapalha ninguém e ainda poupa tempo. Então a gente tirou nossas fotos aqui do ladinho. O ponto, gente, seria aqui, ó. Que aí vocês sobem nesse posto aqui em cima do posto da polícia e conseguem ter uma vista panorâmica. Mas hoje tá em reforma. Então fica a dica para quem vier depois. E uma dica muito importante para quem está se planejando para vir para a Argentina é que nos últimos tempos é obrigatório ter seguro viagem. Eles estavam tendo muita despesa com turista, passava da casa dos bilhões anualmente, então agora a gente precisa sim vir coberto com seguro viagem, seguro saúde. E eu vou deixar aqui uma na descrição para você conseguir contratar o seu seguro viagem com desconto. E uma curiosidade bem legal aqui no obelisco é que a gente também está na considerada maior avenida do mundo, gente. Ela tem muitas faixas, é enorme, é a famosa 9 de julho. Em frente ao Teatro Colón tem esse tipo de ônibus aqui, que é o Hop-on, Hop-off, que você pode contratar o serviço deles, custa 46 ou 44? 46 ou 44, vale por 24 horas. E ele vai passando nos principais pontos turísticos aqui de Buenos Aires. Então, Recoleta, Obelisco, 9 de Maio, né? É Congresso de la Nación. Então, é muito legal também para você poder conhecer os pontos turísticos da cidade. E pelo que eu vi, ele tem audioguia também. Sim, mais de 9 idiomas eu estava vendo ali. Andando bastante a pé por aqui, né? Já fizemos um dos principais pontos. E a pergunta que não quer calar, como é a segurança da cidade? E até o momento a gente se sentiu seguro. Muito seguro. Muito seguro, aliás. E assim, a única coisa que é recomendado sempre que você está em uma grande capital é tomar cuidado com seus pertences. Então, quando a gente está num cruzamento, em um alto fluxo de gente atravessando, a gente toma mais cuidado, por exemplo, com o nosso celular. Evita filmar. Se vai filmar, filma com as duas mãos para ficar bem preso, né? Mas assim, a gente está achando tudo muito tranquilo. Não vi até o momento um morador de rua por aqui. Eu sei que tem, mas está tudo bem tranquilo, tudo muito limpo. A gente está achando bem limpo, as ruas bem organizado.
E tudo com bastante manutenção também. Então a gente vê que as graminhas estão tudo aparadinha, tudo muito bem organizado. E Buenos Aires é uma cidade legal para você também conhecer a pé. Ela é bastante plana, então dá para a gente sair caminhando, olhando e passando nos principais pontos turísticos. É bem legal essa vibe, né? Exatamente. E é uma cidade que muita gente tem a sua primeira viagem internacional. Pela afinidade com o idioma, né? Que a gente consegue desenrolar um portunhol, tem a questão da proximidade, então automaticamente as passagens aéreas ficam mais baratas. E assim, eu acho que é uma boa, para quem às vezes não tem uma oportunidade num momento ir para a Europa, é um bom começo e é o mais próximo, eu acredito, que tem aqui na América do Sul, na América Latina, de uma Europa. Olha, agora a gente parou num achadinho aqui, que fica perto do Obelisco. Do Obelisco, E aí, assim, a gente recebeu algumas recomendações que tem os vinhos mais baratos aqui de Buenos Aires. Será mesmo? Vamos ver? Então, vamos ver. Aqui, só para vocês saberem, mais ou menos a conversão, a gente corta esses 3 zeros aqui e multiplica por 4. Então, arredondando, aqui tá 19 mil, vamos colocar 20 vezes 4. Então, um felinho saía R$80. Isso, aí a gente tem aqui, por exemplo, um DV Catena, que fica aproximadamente R$40. A gente tem aqui o Cordeiro Pel de Lobo, que no Brasil, enquanto a gente paga ali por volta de R$60, aqui tá saindo 15. A gente tem pra cá também, a gente viu alguns que tem chileno, né? Tem o Norton ali, que tá bem barato também, acho que 100, 200. Que é o Casileiro, fica mais ou menos na faixa ali de uns R$17. Sim, sim. Então, Alma Negra, eu tô vendo a Alma Negra ali. 20 mil, então 20 mais ou menos mil, uns R$80, né? Sim. Olha, para vocês anotarem o endereço, é o Supermercado Angel, tá? Que é o número 1158 na Rua Sarmiento. Isso. Correto? Correto. E aqui, ó, um pouquinho do cardápio para vocês verem o preço, como que é. Vai ter desde combo para 2 pessoas, para um café da manhã, sai 95 mil. Então sairia mais ou menos uns 360 reais, né? Sim. Mas tem várias opções aqui, que nem que seja para tomar um cafezinho, vale a pena vir, ó. Tem expresso, e aí vai sair uns 20 reais. Tem aqui pão ao chocolate, vai sair por volta de uns 20 reais. Tem várias opções e algumas outras opções de fundo mais baratos por aqui também. E olha só esse espaço, gente. Muito bonito. E aqui nosso pedido, um pão ao chocolate, um expresso. Porque a gente já tem uma pausa reservada, então a gente só passou aqui mesmo rapidinho, porque a gente tem um lugar que a gente quer muito visitar. Muito. Olha, tá muito bom, viu? A gente tá experimentando, ele tá bem fofinho. Tem aqui bastante chocolate e uma camada bem adocicada aqui em cima. Tô finalizando meu cafezinho e aqui vai uma dica de como a gente tá pagando tudo em Buenos Aires. Não só em Buenos Aires, mas em qualquer lugar do mundo, eu uso e recomendo para vocês o cartão da Nomad, gente. A Nomad é uma conta global, aceita em mais de 180 países e você converte facilmente o seu dinheiro de reais para dólar. Ela não tem spread, você consegue fazer com taxa reduzida de IOF e pegar o dólar na melhor cotação que tem, que é o dólar comercial e não o turístico. E tudo isso por uma conta gratuita que quando você atinge nível 2 no Nomad Pass, o que seria nível 2? É ter $1.000 na conta. Quando a gente vai fazer uma viagem internacional, aliás, não é difícil atingir esse volume. Quando você atinge $1.000 convertido na conta, você tem acesso a uma sala VIP. E essa sala VIP é a que a gente utiliza sempre que a gente passa pelo Terminal 3 de Guarulhos. É uma sala que, na nossa opinião, é uma das melhores, porque lá a gente vai ter não só snacks, mas a gente tem almoço, a gente tem açaí, tem bebidas, drink, bartender na hora, um espaço super amplo, confortável. E você também, quando abre a conta da Nomad, tem até $40 de cashback usando o Viagem 40. Tá aqui o QR Code na tela para você abrir agora a sua conta da Nomad sem pagar taxa nenhuma, utilizar uma sala VIP e ainda ter até $40 de cashback na sua primeira transação.
Essa é a Galerias Pacíficos, que é muito mais que um shopping. E esse prédio é histórico e já foi sede dos Correios. Hoje abriga várias lojas. Mas o que chama atenção aqui são esses murais no teto. Então, mesmo que você não vá comprar nada, vale a pena entrar só para ver. Bom, e nossa parada agora, então, foi no Palácio Paz, na cafeteria Croque Madame. Para acessar aqui o palácio, ele precisa ter uma reserva, né, na cafeteria. Foi o que a gente entendeu até agora, a não ser que você faça uma visita guiada aqui no palácio. Então, nós fizemos uma reserva que é super simples. A gente entrou no Instagram. Lá tem o link e você escolhe se você quer no jardim ou tem também a parte de interna. A gente queria no jardim, tá um dia lindo, tudo mais fresco. Então, nós fizemos. Não tem nenhuma taxa para reserva. Aqui eu vou deixar depois com vocês os cardápios com as opções que tem. Tem várias opções, desde entrada, aperitivo, lanche, massa, sobremesa, enfim, tem bastante coisa que pode pedir. E outra coisa legal aqui do espaço também, legal não, interessante, aliás, que vocês precisam saber, é que existe trajes, tá? Então, a hora que a gente vai colocar, tem o que você pode estar vestindo. Exemplo, homem não pode estar de bermuda. Então, é bom, você vai precisar colocar o ciente lá também de como você pode vir vestido. O Palácio Paz é uma das construções mais luxuosas de Buenos Aires. Ele foi feito no início do século passado para ser residência de uma das famílias mais ricas da Argentina, com inspiração nos palácios europeus. E é exatamente esse tipo de lugar que mostra o porquê Buenos Aires já foi chamada de Paris da América do Sul. Ó, e nós andamos mais uns 700 metros para a gente poder vir nessa rua aqui, que chama Arroio. De Arroio. Ela é conhecida, como o pessoal fala, que é a mais bonita aqui de Buenos Aires. É uma rua, assim, que me lembra até a rua que a gente tirou foto em Paris, perto da torre que ela dava fundo, né? É uma rua super bonita. Acho que era a Rua dos Universitários, Université, eu acho que era na época, né? É isso mesmo. La Université. É. Uma rua super bonita aqui, ó. Então, se tiver por ali no Palácio Paz, vale a pena dar uma caminhadinha aí de uns nem 6 minutos direito e vocês vêm aqui conhecer um pouquinho da rua também. Coisas que a gente gosta de ver, ó, quando a gente está viajando. E se a gente morasse aqui? Essas das coisas, ó. Parece que um apartamento, pelo jeito que eu tô vendo, 890, tá em dólares já, 890 mil dólares na Recoleta. 1.300. Aí eu acho que esse aqui é de aluguel, ó. Porque aí tem alguns que são aluguéis. Ah, sim, verdade. E tem uns que são vendas. 720 mil dólares, mas ó, bem uma vibe parisiense aqui. Ó, tem empreendimentos aqui que estão em construção também. Então, pelo jeito, dá para comprar na planta. Várias coisitas aqui. No terceiro dia, a gente começou a manhã aproveitando o Hilton Buenos Aires e depois seguimos para a nossa segunda hospedagem. Um estúdio que está no Airbnb na Recoleta, super bem localizado, confortável, com tudo o que precisávamos, com diárias de aproximadamente R$ 235. Deixei o QR Code aqui na tela e também o link na descrição.
No dia de hoje a gente veio conhecer o Museu da Arte Decorativa, que é um museu com entrada gratuita e ele abre, salvo engano, de quarta a domingo. Segunda e terça tá fechado. Mas é só consultar o horário tudo certinho. E aí a gente entrou e vale bastante a pena a visita. É um espaço muito bonito para poder filmar, para poder conhecer. E tem uma cafeteria também, aquela mesma cafeteria que tinha ontem no Palácio Paz, tem aqui também lá na entrada. E essa é uma das salas mais bonitas que a gente já viu. Isso aqui é. Aqui, ó. Era o salão de baile. Você me concede a honra de uma dança? Oi? Me concede a honra de uma dança? Olha! Aqui, ó. E aí fica uma musiquinha de valsa de fundo. Agora sim, na parte de fora, falando um pouquinho mais alto, assim, vale a pena a visita, né? Nossa, ainda mais que é gratuita, né, gente? Nossa, a gente gostou bastante. E aqui fora tem um jardim também, que aí a gente tá caminhando pelo jardim, super bonitinho. Vale muito a pena a visita. Como a gente falou, é uma entrada gratuita e além de toda a parte interna, que conta da história, mostra um pouquinho mais, aqui também tem a parte externa. Então a gente tá caminhando pelo jardim, é um espaço super gostoso. E o que a gente tem feito nessa viagem, fica uma dica para vocês também, é que a gente está conectado em qualquer lugar de Buenos Aires. A gente utiliza, e olha aqui, ó, pegando 4G no celular do Jeanzinho, 4G no meu também, porque se tem uma coisa que não dá é para ficar desconectado, né, gente? E o que a gente aconselha é que vocês já cheguem conectado. Não deixa de última hora não, para poder procurar um quiosco ou algo do tipo e tentar comprar o seu chip. Eu vou deixar o link para vocês, que vocês já conseguem fazer essa compra online e chegar aqui ativado. E desde o aeroporto vocês já vão conseguir fazer o pedido para vocês de Uber, transfer, o que vocês precisarem. E agora a gente sentou aqui no Parque Nações Unidas, que na realidade vai dar uns 800 metros mais ou menos de onde a gente estava, ali no palácio. E a gente está aproveitando para descansar, curtir um pouquinho aqui. Logo ali na frente a gente tem a famosa Floralis genérica. E é aquela flor, sabe? Que ela aponta para o sol e vai se modelando ao longo do dia. Eu vou deixar mais imagens para vocês também. E agora a gente está visitando Buenos Aires no mês de abril. Então a temperatura está muito mais amena. Na época a gente tinha visitado em dezembro. E aí tava muito mais quente, E agora tá um clima gostoso. Às vezes de manhã pede um casaquinho, mas assim, não tá chovendo nos dias que a gente tá aqui. A gente pegou uma leve garoa em um dos dias e somente à noite. E aí fica agradável para turistar, as fotos ficam bonitas também, porque dá energia, né? A gente vê esse céuzão azul aqui, ó. Deixa eu colocar. Ai. E aí a gente tem disposição para caminhar, é muito mais tranquilo. A gente parou numa sombrinha aqui e tá apreciando um pouquinho. Já já a gente segue o roteiro. E a gente parou rapidinho aqui para tomar um café. E aí, um café com 2 medialunas, R$32. Salgado, né?
E hoje a gente veio viver uma experiência super especial e diferente. Comer carne. Nós viemos no fogão assado. E aqui a gente vai ter, acho que 9 pratos, né? 9 tipos de carne pelo jeito da degustação. 9 tipos de carne, então, pra gente degustar. E vocês vão acompanhar tudinho aqui com a gente. Bora? Parte da guiça paricha, que é onde tem um fogo grande, onde a gente alimenta toda a experiência com as brasas ativas. Esse restaurante já foi indicado pelo Guia Michelin e está entre os melhores do mundo quando o assunto é carne. A experiência é um menu em etapas, foram 9 pratos ao todo, preparados ali na sua frente. E no final, a gente encerrou com uma panqueca de doce de leite e uma infusão feita na hora. É aquele tipo de experiência que não é só sobre comer, é sobre viver o momento e eu recomendo demais que você coloque no seu roteiro. Começamos então mais um dia e hoje o nosso roteiro é um pouquinho diferente. A gente vai conhecer, não tem mais palácio agora. A gente veio para a região de São Telmo, gente. Então a gente veio de metrô. Eu vou deixar rapidinho mostrando para vocês também um pouquinho explicado como pegar o metrô. E me deixa aqui nos comentários se vocês querem um vídeo específico explicando sobre o metrô, porque é algo que vale a pena. Atualmente, como tudo, a gente falou, já está um pouquinho mais caro. É algo rápido, prático. Se você não tiver em horário de pico, é confortável. Então, assim, a gente conseguiu um deles até sentar, né? Sim. Tava bem tranquilo. São máquinas novas. Pelo menos essas que a gente pegou, né? Isso, a gente pegou a linha... A linha C e a linha B, a primeira? D de dado, D. Então, a gente pegou a linha D e conectou com a linha C. E aí, assim, foi algo super tranquilo, que derrubou bastante o preço. E a gente conseguiu chegar rápido de um ponto ao outro, porque a pé eu acho que seria inviável hoje. Porque daria, pelo que eu tinha simulado, do Airbnb que a gente tá, daria uns 4,5 km. E aí, assim, a gente sabe que aqui pegando Uber, mais ou menos, iria ficar por volta de uns R$30. E eu não vi ainda, assim, o preço que tava, mas Vou eu deixar acredito... aqui na tela. Isso, a gente deixa na tela, mas eu acredito que menos de 1.000 pesos que dá... Aí nem R$4, então R$4 para 30 dá uma diferença, né? Não, e assim, super tranquilo, foi rapidinho, vale a pena estudar esse meio de transporte também. E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do preço das coisas no mercado em Buenos Aires em 2026. Ó, um pão de forma aqui, mais ou menos, do Carrefour, tá dando por volta de R$11,84. E tem algumas outras opções de pães por aqui. A gente viu leite também. E o leite vai estar por volta de uns R$9, R$10 na cotação atual. E aí tem algumas opções aqui de outros também. Tem sucrilhos, que vai estar uns 11, 12 aqui também, ó. Vamos ver o que mais. Café, gente. Café é muito caro aqui. E aí, Jean, faz aí, ó, 12,865 para reais. Mas eu acredito que vai dar algo em torno aí... E 12 quanto? 12.865. 165 dá R$47,08. Meio quilo, gente. Vamos lá. Café é algo que, a não ser no Brasil, geralmente a gente pena um pouquinho, né? Vale a pena trazer, mais caro. E tava pagando ontem no Expresso 5.000 pesos, que dá em torno de R$20. Ó, aqui a gente vai ter também batatinha frita quase 7.000. Então vai dar R$28. 6.950? Isso. 25,43. É porque não tá um para 250. Eu acho que tá um para 270. Mas é mais ou menos isso. É só multiplicar por 4. Temos a Coca também. A Coca, a de 2,2 litros, tá 5.450. 5.450. R$19,94. Quase 20, então. Sim. A Coca fica cara também. Mas é isso, assim, gente, para ter uma noção geral, já foi barato um dia, né? Hoje em dia, tá, de uma forma geral, fica algumas coisas com preço similar ao nosso e outras dói um pouquinho no bolso.
E com o preço das coisas tudo nas alturas, esse é o presente que a gente tem para levar de souvenir para a família. A gente foi olhar um bloquinho de neve ali, né? E a gente vai dar uma pesquisada ainda, porque geralmente é o que a gente coleciona em viagens. Mas estava 14.900. O pequeno. O pequenininho. E 20.900 o grande. Que é o médio, vamos assim dizer. Que isso daria mais ou menos aí uns R$80. O grande R$80 e o outro 60, né? Vamos pesquisar um pouquinho. Quem sabe a gente acha, se não aqui, ó. E aqui, ó, a gente tem a famosa estátua da Mafalda, né? Tem os bonequinhos aqui. Hoje a gente deu sorte que tá sem fila, então bora tirar foto. Para ter uma noção um pouquinho de preço, né? A gente tá com a patisserie aqui do lado. E aí um croissant mais ou menos 4.200, croissant de pistache 6.900. E aí a gente tem aqui, ó, um expresso 3.600. Tá com cara bonita aqui, né? O expresso aqui tá mais barato do que no outro local que a gente fez, né? Uma ótima opção de experimentar várias coisas é visitando como esse mercado, né? Que é Santelmo Market. Isso, Santelmo Market. Porque ele ainda não tem tudo aberto, tá? Porque começa a partir do meio-dia e agora são 11 da manhã. Mas ainda assim já tem algumas coisas. A gente viu que tem um choripã lá em cima e a gente tá pensando se vai experimentar. Bonito, né? E tem várias opções, gente, de tudo e qualquer tipo de comida típica e não típica também. Então a gente pediu aqui o nosso choripã, pedimos um para dividir, porque a gente ainda não sabe qual a nossa opinião sobre. A gente já veio na Argentina outra vez, mas a gente não experimentou. Então dessa vez nós vamos experimentar. E para começar com cautela, a gente escolheu um clássico. A gente é clássico. A gente é clássico. Então a gente pegou aqui o choripã, que é com carne de porco. Aqui vai estar escrito de cerdo, né? Com alface, tomate, cebola roxa. Agora a gente vai descobrir se é bom. Tá com uma cara boa e o cheiro tá bom. Tá bom. Ó, nem as considerações. Pão crocante. Então, assim, bom, bem gostosinho, com casquinha, do jeito que a gente gosta. É bem temperado. Sim. Né? A linguiça bem temperada. Ela tá bem assadinha também. Então, ela tá bem crocante. Gostei. Eu gostei. Aprovado. Curti, aprovado. E um choripã clássico aqui, ele tá saindo 11.500, que na cotação do dia tá dando algo em torno de R$42. Tem algumas opções um pouquinho mais caras também, dependendo do que você escolhe de acompanhamento. E aqui nos arredores tem várias coisinhas para caminhar com calma, algumas lojinhas. E também, em dia de domingo, tem uma feira bem famosa, que quem tiver oportunidade vale a pena. Mas ali à frente a gente vai passar também por uma janela que chama Wine Window Experience, né? Isso. E é aquelas janelinhas que você consegue pegar o seu vinho pela janela, é uma taça. Só que hoje é uma segunda-feira e só funciona a partir de terça. Então dessa vez vai ficar para uma próxima, mas se você estiver por aqui e não for numa segunda-feira, anota essa dica que vale a pena. Chicos, ¿se va para comer? Gracias. Já foi ali, assim, ó, parada no último. Guardado, Quase assediado. Ai, gente, pelo que a gente entendeu, assim, eles oferecem fotos ali, né? E aí, por consequência, existe uma cobrança também, mas de uma forma um pouquinho calorosa. Sim, quando nós estávamos no Peru,
e a gente queria saber para poder tirar foto. E a peruana, ela falava, né? Propina livre, que significa que a gente pode oferecer o que a gente sentir. Só que na realidade não era bem assim. Então, depois da foto, aí quando ia dar o dinheiro, aí ela falava pouco. Então, tem essa, né? É ponto turístico, é natural que isso aconteça. E eu acredito que o colorido já nos denunciou, mas aqui a gente chegou no Caminito, gente, que é um bairro super famoso aqui pelas casas coloridas. Ele fica no bairro de La Boca aqui e ele é um museu a céu aberto, assim, né? Vale muito a pena. E aqui... Isso, e também assim, como ele fica no bairro de La Boca, aqui o time forte é o Boca Juniors, gente. E aí, assim, a gente vê já chegando dentro do bairro que os postes estão todos pintados com a cor do Boca Juniors. E assim, aqui tem uma rivalidade muito grande entre Boca e River, né? Então, assim, o Boca é o time, assim, mais do povão e o River é um time mais da classe alta, vamos assim dizer. E, inclusive, né, o Jean estava falando do Boca Júnior, aqui tem o estádio, que na outra visita nossa, nós fizemos a visita guiada dentro do estádio, e é legal, vale a pena, dessa vez nós não vamos repetir, nosso tempo está um pouquinho mais curto. Verdade. Mas lá vai ter a história do futebol, do estádio, os troféus, né? E Estátua do Maradona. A estátua do Maradona e tudo mais. E aqui, logo atrás, tem aquele ponto mais famoso, eu acredito, que é onde mais tiram foto aqui do Caminito. E uma curiosidade é que essas casinhas coloridas aqui do Caminito é porque os moradores usavam resto de tinta do navio. Então, cada cor que iam colocando, conforme sobrava, foi pintando o bairro. E aí, hoje em dia, virou algo super charmoso. Ó, e o Jean tá pegando aqui um docinho de leite, que um tá saindo 9 mil. 9 mil, uns R$36. A gente pegou lá em Puerto Iguaçu da outra vez, né? Aham. E aqui a gente tá vendo também, ó, a caixa com caixa face por de 12, tá saindo 30 mil, que aí ficaria em torno de R$120, mais ou menos. Uhum. Uns 110, eu acredito. É, por aí. E tem também, se for a de 6, que aí ela tá saindo por volta aí de uns 50 e pouquinho. Isso, 50 e pouquinhos reais. 15 mil, né? Isso. E aqui, ó, os postes que o Jean estava falando, ó, ficam todos pintados em várias partes do bairro, né? Verdade, ó. Já demarcando a presença ali do Boca. Que é Boca Juniors, não River. No último andar do Ateneu tem uma cafeteria, então a gente deu uma pausa aqui porque bateu um sono e aí a gente veio buscar um café. Então a gente pegou o cafezinho aqui. O ristretto tá saindo mais ou menos 4.500 cada um. Pão ao chocolate. E aqui o Jean pediu uma chipa, que seria como se fosse um pão de queijo aqui tostado. Isso. Né? A conta no total ficou 24.500, algo em torno aí, mais ou menos, 24,42, quase 100 reais. Essa é considerada uma das livrarias mais bonitas do mundo. E o mais curioso é que antes isso aqui era um teatro. Eles preservaram toda a estrutura original, com palco, camarotes e até cortina, e transformaram em uma livraria. Inclusive, hoje virou um café, então você pode se sentar ali e literalmente tomar um café dentro de um antigo teatro. E anota uma dica importante: adaptador universal pode te salvar nessa viagem, viu? E como já dizia o ditado que tudo termina em pizza, terminamos a nossa noite numa pizzaria incrível artesanal.
E fechando a viagem já aqui no aeroporto de Guarulhos, eu quero dar uma última dica para vocês, porque eu sei que vocês têm muita dúvida sobre isso. Viajar é bom, mas voltar para casa é muito bom, e saber que o seu carro ficou em ótimas mãos é melhor ainda, gente. A gente sempre deixa o nosso carro aqui no airport, tá? De Guarulhos, e é um lugar que você deixa, fica tranquilo, eles manobram seu carro, deixam em bom estado, te levam, né? Tem transfer que te leva para o aeroporto, depois te busca do aeroporto, você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Jeanzinho tá aqui, ó, já carregando nossas malas pra gente já poder voltar para casa. Tá aqui no Airport Park, vocês ainda tem cupom de desconto. Usando o código Viagem na Mala, vocês ganham 10% de desconto na reserva antecipada. E eu vou deixar o link na descrição para vocês. E assim, então, a gente termina mais um vlog. Essa foi a nossa viagem por Buenos Aires, que sempre deixa aquela vontade e aquele ar de voltar para a cidade, né? E se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha e não deixa de acompanhar as nossas próximas viagens. Te vejo na mala!